programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre nervo ciático, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma dica do nosso consultor aqui do programa, Dr. Mário Caporal. O fígado é um órgão muito importante, localizado à direita do nosso abdômen, abaixo das costelas, ele está bem aqui localizado. O fígado geralmente não dói, ele só dói quando ele está doente, quando ele está aumentado de volume, porque quando ele aumenta de volume, ele distende a cápsula do fígado e causa dor, desconforto nesta região. E nós temos algumas enfermidades que podem acometer o fígado e distendê-lo, causando problema. É o caso das hepatites, tanto a hepatite A como a hepatite B, a hepatite C. São doenças inflamatórias, viróticas, que acomete o fígado, inflama as células do fígado, causando então alteração no seu funcionamento, causando dor pelo aumento, muitas vezes dando a coloração amarelada na pele, nos olhos, dando certo distúrbio na nossa digestão, desconforto, enjoo, vômitos, em decorrência do mau funcionamento do fígado. Por isso é muito importante que a gente tenha um carinho todo especial com este órgão vital para a nossa saúde, que é o fígado. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar, né, que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem há mais de 30 anos aqui na nossa região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Para você que ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre nervo ciático. Eu estou recebendo os ortopedistas aqui no estúdio, o Dr. Martins Bach e o Dr. Felipe Menegas. Dr. Martins, em relação aos fatores de risco, quais são para a dor ciática? Então, para a dor do nervo ciático, né, existe alguns fatores de risco, né? Dentre eles, eu acho que o mais importante é o sedentarismo, a ausência então de realizar uma atividade física. O tabagismo, o uso do cigarro é um dos outros fatores importantes na geração da hérnia de disco, né? Então, uma maior prevenção mesmo é a realização de atividades regulares para prevenir então uma hérnia de disco, né? Então, basicamente o sedentarismo e o tabagismo. Certo. Qual a relação do tabagismo com o nervo ciático, doutor? A relação, na verdade, é por conta assim mais por conta assim, do uso, né? Geralmente o paciente que faz uso do tabaco, ele já não faz uso de atividade física, né? Então não existe uma causa, quem fuma vai ter hérnia de disco. Não existe essa relação, assim, é um fator que pode gerar uma hérnia de disco. Então não existe assim estabelecido mecanismo que possa precipitar uma hérnia. O cigarro gerou a hérnia de disco, não, é um fator. Ele não é o causador primário dessa hérnia de disco, né? Bem como o sedentarismo. Existem obesos que são ativos e não tem hérnia de disco. Então o peso não é um fator para causar hérnia de disco. Então tem obesos que não são sedentários, e tem magros que são sedentários e tem hérnia de disco. Então não tem essa relação também direta com o peso, mas principalmente com fazer ou não atividade física, que é a principal maneira de prevenir a hérnia de disco.
Certo. Doutor Felipe, em relação, como que a gente pode afastar, né, os fatores, assim como o doutor Martins falou agora, né, como que a gente pode afastar os fatores de risco em relação à dor ciática? Então, como o Dr. Martins falou, o principal fator realmente é a inatividade física, o sedentarismo, né? Então, a fim de evitar a hérnia de disco e evitar, que, como eu te falei desde sempre, então a hérnia de disco é a principal causa, e por isso a gente sempre toca nela. Então, na tentativa de evitar isso, a gente sempre tem que estimular o nosso paciente a fazer atividade física regular. De preferência, atividades de baixo impacto. A gente recomenda para os pacientes, principalmente que são lombálgicos. Então, hidroginástica, natação, o pilates, o yoga, que são atividades que estão bastante em voga aí e que eles têm como princípio o fortalecimento da musculatura do core. Então, a musculatura abdominal, a musculatura paravertebral, a musculatura do membro inferior, com alongamento da musculatura do membro inferior também, sempre estimulando então as atividades então, de fortalecimento, alongamento e condicionamento físico. Isso é o mais importante. Os pacientes que já têm diagnóstico de hérnia, vocês trabalham com essa parte da prevenção para o nervo ciático ou não? Certamente, todo paciente que chega para nós com hérnia de disco, principalmente aqueles que têm somente aqueles sintomas que eu te falei, a dor, o amortecimento, o formigamento, que não tem um déficit neurológico importante, todos esses pacientes são orientados ao tratamento conservador inicialmente. E como parte do tratamento conservador, a atividade física regular, ela é muito importante. Ela é talvez um dos fatores mais importantes para a recuperação e a prevenção da recorrência da hérnia de disco nesses pacientes. Certo. Doutor Martins, em relação ao diagnóstico, né, quais os exames de imagem? Porque a dor ciática, como a gente conversou no primeiro bloco, é algo agudo, assim, né? E ela aparece em algum tipo de imagem ou não? Sim, ela aparece sim, né? Primeiramente, então, o exame clínico é fundamental, né, para pensar nessa hipótese de dor ciática como a principal causa sendo a hérnia de disco, né? E o exame de imagem padrão ouro para hérnia de disco é a ressonância nuclear magnética. Nesse exame a gente consegue ver o fator causal que gerou essa compressão no nervo ciático, né? Geralmente é uma hérnia de disco, existem outras patologias que podem gerar uma compressão do nervo ciático, mas o padrão ouro é a ressonância nuclear magnética. Existem outros exames para avaliar se o paciente existe alguma condição prévia que possa estar gerando isso. Existem então exames dos raios-x para avaliar deformidades, a postura, tomografia em casos de traumas, de fraturas. Então existem outros exames complementares, né? Mas realmente o exame clínico ele é fundamental. Muitas vezes não é necessário o exame de ressonância para a gente fazer o diagnóstico. Muitas vezes o exame é clínico, né? Então às vezes não quer dizer que o paciente tem a dor no ciático, o paciente, eu tenho que fazer uma ressonância. Hoje em dia, muitos pacientes querem o exame, né? Mas como a gente sabe que a história é uma evolução benigna, geralmente 2 semanas tem uma recorrência dos sintomas, geralmente a gente consegue tratar e melhorar. Aqueles casos que tem algum fator de mau prognóstico, e aí a gente pensa assim em fazer um exame, né? Mas isso às vezes é muito difícil a gente convencer os pacientes, né? Sim. Os pacientes muitas vezes querem um exame para confirmar o problema dele, mas às vezes clinicamente a gente consegue já fazer esse diagnóstico e já iniciar um tratamento. Certo. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalinho, mas a gente já volta conversando mais sobre nervo ciático. Não saia daí.